Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, que bom ter vocês aqui em mais um dia dos nossos exercícios espirituais. Como tenho ficado grato ao saber que todos estão fazendo esses exercícios, se aprofundando na oração, nas meditações. Tenho recebido muitos elogios, não para mim, mas sim para estes exercícios. São palavras que realmente tocam no nosso coração. São palavras, são pensamentos e meditações que nos trazem para uma convivência mais profunda da fé e que nos buscam, de não deixarmos de ser um cristão salvo na graça de Deus e nos entregar para o mundo. Por isso, queridos irmãos, vamos neste momento fazer a nossa oração preparatória e começar os exercícios do dia de hoje. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. Eu vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados e vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação. E espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos ao nosso 27º exercício. Que caminhada linda estamos tendo até aqui. Temos visto nesta sessão dos exercícios o amor de Jesus, a sabedoria dele, tá certo? Que estamos acompanhando suas humilhações, as suas chagas, as suas tristezas, mas aqui nós estamos vivendo um verdadeiro amor de Jesus por nós. E hoje no nosso exercício vamos falar sobre o amor com que Jesus sofreu. E no prelúdio primeiro a composição de lugar. Imagina que vês Jesus pregado na cruz em meio às maiores dores e ouves o rogar a seu Pai em favor daqueles que o crucificaram. Veja, irmãos, o que eu iniciei nesta conversa de hoje, deste exercício. Nós estamos vendo o verdadeiro amor de Jesus por nós. E no exercício de hoje nós vamos ver o amor que ele tem, porque aqui o autor Santo Inácio nos convida a abrir a nossa imaginação e ver Jesus pregado na cruz entre os ladrões. E aqui ele está rogando ao Pai para que tenha piedade. Não só do ladrão que vai se converter ali, naquela condenação, mas também aqueles que o crucificaram. Vejamos que no meio desse imenso sofrimento, Jesus ainda os perdoa e nos mostra como o seu coração é manso e humilde. E vamos ao prelúdio seguinte, que é o pedido pela graça especial. Ó meu Jesus, meu Mestre, eu vos suplico a graça, não apenas de perdoar os meus inimigos, mas também de amá-los e fazer-lhes todo o bem. Amém. E no ponto número 1, o amor de Jesus pelos seus inimigos foi um amor portentoso. Transporte-te, alma minha, com o teu pensamento ao Calvário e medita atentamente sobre o amor de Jesus pelos seus inimigos. Vê como ele está preso por 3 pregos numa cruz infame, completamente machucado, tornado uma só chaga, vertente sangue, imenso no mar de dores e prestes a exalar o último suspiro.
olha por outro lado a multidão composta por pessoas de todas as idades, condições e estados, jovens e idosos, nobres e plebeus, hebreus e gentios, escribas e fariseus, líderes do povo e sumos sacerdotes, os quais, ao invés de terem compaixão, que somente alguns poucos manifestam ao verem suas dores, ardem todos com um ódio irreconciliável e mortal contra ele. Agora, meditando sobre as circunstâncias notáveis deste ódio, considere que deveria ser muito difícil e penosa amar um povo tão bárbaro e desumano. Primeiro, o júbilo e o triunfo de seus inimigos. Não deves considerar aqui, alma minha, Jesus como um simples homem, mas sim como ele era realmente, homem e Deus simultaneamente, diante de cujos olhos estavam abertos os corações de todos, e cujos pensamentos mais ocultos podiam penetrar. Então, enquanto agonizava na cruz, quantas maldades ele descobriu nos corações daqueles bárbaros. Viu alguns que se regozijavam ao vê-lo crucificado e comemoravam por ter chegado, finalmente, a hora tão aguardada de ver um sedutor sendo condenado. Viu outros que aprovavam a sentença proferida contra ele, julgando ser justo. Viu-os pensando que um homem malvado e blasfemo não convinha outro suplício senão o da cruz, entre dois criminosos. Assim, eles se regozijavam ao vê-lo sofrer, e pulavam de alegria quando negavam qualquer alívio para sua sede, e intensificaram ainda mais o seu tormento, oferecendo-lhe fel e vinagre para beber. Enquanto isso, outros aguardavam ansiosamente por sua morte, desejando que seu nome fosse apagado da memória de todos. Jesus testemunhou tudo isso nos corações daquele por quem havia descido do céu à terra, deixando para trás uma felicidade infinita para se submeter às misérias humanas. Nosso Senhor presenciou tudo isso nos corações daqueles em cujo benefício havia realizado tantos milagres e pelos quais estavam dando sua vida. Diante desse cenário, que tipo de amor ele deveria sentir por este tipo de gente? Veja que mais uma indignação e um sofrimento ali em Jesus Cristo crucificado. E aqui o autor nos diz, ele deveria sentir por esse tipo de gente. Será que ele deveria realmente sentir amor por essas pessoas? Ele que não pecou, não fez nada de errado, estava ali sofrendo por todos eles que o crucificaram, inclusive por todos nós. Será que ele deveria ter esse amor por nós mesmos? E ele teve, irmãos, ele teve. E como ele nos ama, como profundamente seu coração olha para nós e ama sem nenhum tipo de barreira ou algum limite. Ele nos ama incondicionalmente. Segundo, os escárnios e insultos dos seus inimigos. Ter compaixão de um miserável que está agonizando, entregue nas mãos de um carrasco para ser executado. É um ato de humanidade que não é negado nem aos mais perversos criminosos. Quando um criminoso sobe do cadafalso, por mais que mereça sentença de morte, há um grande silêncio em todos, e até os corações mais duros mostram alguma compaixão e piedade. Essas manifestações são ainda mais evidentes
quando o suplício ao qual ele está condenado é particularmente atroz. No entanto, Jesus não foi considerado digno para receber tanto. Quanto mais cruéis eram seus sofrimentos e quanto mais bárbaro era o seu suplício, mais injuriosas eram as zombarias e mais mordazes eram as ridiculações com que seus inimigos o insultavam. Assim diziam alguns: se tu te vangloriastes de destruir o templo e reedificá-lo em 3 dias, mostra agora o teu poder e livra-te desta cruz. Outros respondiam: se tanto alardeastes de ser filho de Deus e de sempre confiar nele, por que ele não vem agora para te libertar? Nossa! Como ele foi provocado e insultado, blasfemado, humilhado. Veja, meus irmãos, que terrível, né? Terceiro, a teimosia dos seus inimigos. Não teria sido difícil para Jesus amar seus inimigos se no final tivesse reconhecido e detestado o seu pecado. Mas a obstinação desses ímpios era demasiadamente grande. Os elementos da natureza, embora insensíveis, testemunharam a inocência de Jesus. O céu cobriu a si próprio com luto, o sol escureceu as pedras, se partiram, o véu do templo se rasgou em 2 e a terra tremeu e estremeceu. Aquelas pessoas foram testemunhas oculares de tais prodígios, porém, mesmo assim, não pararam de maltratá-lo. Pelo contrário, enfureceram ainda mais contra o Senhor e continuaram a zombar, a amaldiçoar e blasfemar contra ele, não cessando de atormentá-lo até vê-lo morto. Veja, meus irmãos, depois de tudo que foi mostrado, sinais no céu, na terra, pedras estavam se quebrando, o véu do céu se rasgou, houve trovões, raios, ventos impetuosos, a terra tremendo. E o que eles faziam? Davam risada. O que adianta acontecer tudo isso se ele ainda está pregado lá? Que filho de Deus nada. Quem que diz que ele é o Messias? Olha, ouve essas coisas e nada, nada, nada. Veja, meus irmãos, como eles continuavam a zombar e a blasfemar contra ele. Que terrível, meus irmãos. Sim, muitos se converteram quando viram aquilo ali. Muitos acreditaram, sim, de fato ele era filho de Deus. Sim, de fato ele é o Messias. E o que nós fizemos? Claro, muitos tiveram esse temor. Mas a maioria não estava nem aí. E no entanto, Jesus suportou tudo com uma paciência heróica. Mesmo esquecendo de suas dores e inúmeras injúrias lançadas contra ele, em tão crítica situação, voltou-se para o Pai Eterno, intercedendo por eles e assumindo as responsabilidades por suas ações, buscando obter o perdão para a impiedade deles. E poderíamos encontrar um amor que se assemelhasse a este? Não teria sido difícil para Jesus amar seus inimigos se tivesse previsto que, ao menos após a sua morte, eles teriam deixado de odiá-lo. No entanto, não pode ter nem mesmo este consolo. Ele previu que a maioria deles zombaria de todos os milagres que seriam realizados após a sua ressurreição. Nosso Senhor previu que iriam perseguir os seus apóstolos, aqueles encarregados de proclamar o seu nome, até a morte. Previu que manteriam suas obstinações por toda a eternidade e que, no inferno, blasfemariam contra ele, mais do que os próprios demônios. Certamente não deve ter sido fácil para Jesus amar um povo tão maligno e perverso. Apesar de tudo, ao invés de se enfurecer e buscar vingança,
Por sua morte tão dolorosa e infame, Cristo não deixou de amar até mesmo os mais criminosos, desejando que seu sangue divino concedesse vida àqueles que, de forma tão bárbara, o haviam derramado para tirar-lhe a vida. Entra aqui, alma minha, dentro de ti mesma, e observa quem são aqueles que te causam dificuldade para amar. São, porventura, testemunhas falsas que te acusaram injustamente perante um tribunal? São pessoas cruéis que te fizeram beber de algumas ocasiões o fel e o vinagre de aflições, trabalhos, privações e injustiças? São assassinos sedentos por teu sangue que desejam te crucificar como fizeram Jesus? Haverá alguém que talvez te olhe com uma expressão tão desagrado. Haverá aquele que deixará escapar de sua boca uma palavra grosseira. E terás dificuldade para amar essas pessoas, ao ver que Jesus ama até mesmo os verdugos mais impiedosos. Examina cuidadosamente os teus inimigos e compara-os com os de Jesus. Veja, meus irmãos, o que Santo Inácio nos diz aqui. Olhe para dentro da tua alma e veja quem são os teus inimigos, aqueles que te acusam, aqueles que te amaldiçoam, aqueles que fazem mentiras, contam mentiras, né? Maldizem você. Temos inimigos tão ferozes como Jesus teve? Tão impiedoso como Jesus teve? Que riam dele, que na maior desgraça que lhe aconteceu, que foi ser crucificado, ainda zombavam dele. Nós temos esse tipo de inimigos hoje? Pensemos por um instante. Será que as nossas dificuldades hoje são muito mais piores? Ou, quem sabe, estejam no mesmo nível de sofrimento de Jesus? Será que temos o amor que Jesus teve? Neste momento em que vimos aqui neste ponto número 1? Será que ainda continuamos amando como Jesus nos amou? Assim concluímos o ponto número 1 e vamos agora aos afetos deste ponto. E o primeiro afeto que vamos ver é a vergonha. Ó Jesus, ó meu amado Jesus, eu admiro a vossa caridade magnânima e ao contemplá-la reconheço o quão frágil é a minha. Conservais em vosso coração um amor que permanece firme mesmo diante de todos os ultrajes. Com os vossos olhos enxergais aquele que há muitos anos nutrem em seus corações um ódio mais que diabólico contra vós. Reconheceis aqueles que vos amaldiçoam e blasfemam como se fosseis o maior dos criminosos. Conheceis aqueles que se orgulham de vós a agredir, deixando-vos desfigurado. Nessa condição irreconhecível, e aqueles que zombam e escarnecem de vós nos momentos mais horríveis de tormento. Vós os vedes com os vossos próprios olhos e os escutais com os vossos próprios ouvidos, e conheceis muito bem toda a hostilidade e raiva que habitam em seus corações. Mesmo assim, nada disso é suficiente para esfriar o vosso amor. Vosso coração não permite nenhuma sombra de ressentimento, e de vossos lábios não escapa uma queixa. Vossas mãos não se movem em busca de vingança, ao contrário, amais a todos, e envolveis todos em vosso peito, e derramais vosso sangue precioso por todos. Ninguém é excluído do vosso coração. Tão forte e magnânimo é o vosso amor, ó meu Jesus. E o meu? Ai, o meu é um amor que mal merece ser chamado por este nome, pois qualquer pequena ofensa é capaz de enfraquecê-lo e, por vezes, até de extingui-lo.
talvez transformado em ódio. Será, meus irmãos, que não estamos tendo um coração manso e humilde como o de Jesus? Será que podemos dizer que a nossa cruz está tão pesada como a dele e que preferimos transformar esse amor em ódio? Ai, cuidado, irmãos, cuidado. Olha a vergonha. O segundo afeto que vamos falar agora é o arrependimento. Dei-me conta de que sou um homem desprovido de amor. Oh, que pensamento triste e angustiante! Eu sou um homem desprovido de amor. No entanto, quem sou eu? Sou uma alma escolhida entre bilhões para seguir a Jesus. Sou uma alma cristã que há tanto tempo medita diariamente sobre os exemplos de Jesus Cristo, que amou e até mesmo aquele que o crucificaram. No entanto, apesar de tudo isso, sou uma criatura desprovida de amor. E isso depois de tantos anos, desde que me tornei cristão, após tantas luzes, graças e inspirações interiores, depois de tantos meios e oportunidades. Ah, quanto motivo tenho para detestar a minha frieza. É com esse arrependimento, irmãos, que vamos olhar agora para Jesus. Será que nosso sofrimento tem se transformado no amor que ele pretendia para nós? Ou será que o ódio tem prevalecido? E aí vem os pecados. No ponto número 2, nós vamos ver, dado o contexto em que amou seus inimigos, o amor de Jesus foi verdadeiramente extraordinário. E é o que temos visto já nesse exercício de hoje. Estamos puxando a extraordinariedade do amor de Jesus. Esse amor verdadeiro, esse amor que perdoa, está sempre disposto a perdoar. Até agora, analisamos as circunstâncias do ódio, da raiva e da brutalidade, sem precedentes demonstrados pelos inimigos de Jesus. Agora medita a alma minha sobre as circunstâncias do amor de Jesus que lhes mostrou na mesma ocasião de seu furor. Não duvido de que a meditação desses dois aspectos te proporcionará motivos poderosos para admirar esse amor extraordinário. Primeiro, quando ele orou por aqueles que o crucificaram, Jesus tinha muito a dizer a várias pessoas enquanto estava na cruz. A seu Pai eterno, confiando-lhe seu Espírito, a sua amada mãe, confiando-o ao discípulo João, e João encarregando-o do cuidado de sua mãe aflita, aos presentes pedindo-lhes alívio para sua sede extrema, mas a quem dirigiu sua atenção primeiramente? Sua mãe, desconsolada, deveria aguardar. O discípulo fiel também deveria esperar. Os assuntos pessoais de Jesus seriam esquecidos e as primeiras palavras seriam dirigidas a seu Pai eterno em favor de seus inimigos, suplicando perdão por eles. Pai, perdoa-lhes. Que amor, meus irmãos, que grande amor! Não é extraordinário o amor de Jesus? Antes dele olhar para o seu discípulo amado, de sua mãe santíssima ali, o que ele pensou? Ele olhou para o céu, olhou para o Pai, olhou para o seu coração cheio de amor e pediu: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E isso eram os acusadores. Não eram as pessoas que estavam ali amando Jesus, que estavam caminhando com ele, eram os que estavam o crucificando. Segundo, a malícia de seus inimigos, que aumentava à medida que o amor de Jesus se tornava cada vez mais fervoroso. Parece que, para que Jesus alcançasse o perdão de seus inimigos, seria necessário que eles primeiramente reconhecessem o grave crime que haviam cometido, que se humilhassem e se arrependessem, que implorassem por piedade e misericórdia.
No entanto, a caridade de Jesus era de uma natureza muito diferente, pois ele não esperaria por esse reconhecimento. Imediatamente tornou-se o medidor junto ao Pai Eterno, buscando que os perdoasse. Eu amo, dizia Jesus, e intercedo porque amo. Amo e intercedo neste exato momento em que ouço suas zombarias e blasfêmias. Vejo seu ódio e sofro todos os efeitos de sua raiva e fúria. Amo e intercedo por eles, oferecendo todo o meu sangue. O que dizes tu, alma minha, diante de um amor tão profundo? O que teu coração agora, meu irmão, o que teu coração agora, minha irmã, está te dizendo neste momento? Que amor é esse? Que intercedor é esse? Que Jesus amoroso é esse? Terceiro, a justificativa que Jesus apresentou em sua oração. Não se pode negar que os judeus cometeram a injustiça mais atroz e execrável contra Jesus, condenando a morte mais cruel e antinatural. Os milagres realizados, testemunhos por eles próprios, a inocência de sua vida, reconhecida até mesmo pelo governador gentil, Pôncio Pilatos. Sim, nós vimos no exercício anterior. Pilatos não queria condenar Jesus, ele não via maldade no Jesus, ele não via uma condenação, eu não conseguia entender. Ele percebeu o quão manso e humilde era o coração de Jesus e dizia, mas eu não entendo porque vocês querem condená-lo, ele é uma pessoa simples, amorosa, ele é uma pessoa inocente. Por que vocês querem condenar? Vocês querem condenar ele e libertar este assassino Barrabás? Ele é um assassino, gente. Se eu libertar ele, ele vai voltar a matar outras pessoas. Ele vai roubar. Veja, irmãos. E as próprias acusações que lhe haviam inventado e apresentado em julgamento. Todas essas coisas provavam claramente sua malícia. No entanto, Jesus intercede por eles, justificando-os ao alegrar sua ignorância, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É como se Jesus quisesse dizer, Pai, não estou negando que tenham pecado, apenas afirmo que sua impiedade pode ser justificada. A ignorância desempenhado um grande papel nisso. Caso contrário, jamais teriam me tratado assim. É por isso que rogo, meu Pai, que os perdoais assim como eu os perdoo, e que os ameis como eu os amo. Que coração, meus irmãos, que coração amoroso é de Jesus. Oh, o prodigioso amor de Jesus por seus inimigos, que o levou a amá-los naquela maneira. Alma minha, aprende também a amar aqueles que te ofenderam, e se desejas fazê-lo, olha para os teus inimigos com os mesmos olhos com os quais Jesus o olhou na cruz. Assim tudo será mais fácil. De fato será mais fácil, irmãos, de fato será mais fácil. E vamos buscar ter este coração, vamos buscar ter esse amor como Jesus teve por seus inimigos. Vamos. Vai ser muito mais fácil se nós amar a eles, perdoar a eles, do que os odiá-lo. E o que Jesus descobriu em seus inimigos que pudesse mover seu coração a amá-los? Viu neles a fraqueza da natureza humana, inclinada ao mal desde o nascimento. Viu em cada uma alma preciosa, formada à sua imagem e semelhança, destinada a compartilhar de sua glória no céu. Percebeu neles as sublimes disposições de seu Pai Eterno, que precisamente por meio de seus inimigos lhe ofereceu o cálice que preparava. Finalmente Jesus se deparou com aquela quantidade exorbitante de pecados, os quais assumiu espontaneamente para satisfazer a justiça divina.
percebendo que esses pecados estavam sendo castigados nele por meio de seus inimigos. Esses foram os reais motivos que o estimularam a suplicar fervorosamente e interceder junto a seu Pai eterno, buscando o perdão pelo grande sacrilégio que haviam cometido. Concluímos o ponto número 2. E aqui nós estamos vendo fervorosamente o amor de Jesus por seus inimigos. E nós vemos hoje quantas injúrias este mundo atual tem praticado contra Jesus. Quanto ódio tem sido semeado contra os cristãos. Quantas doutrinas falsas têm adentrado as igrejas. Quantas pessoas falsamente dizem: eu sou uma pessoa de Deus, mas estão ali para julgar, para condenar, para espiar, para levar pessoas a uma condenação. E quantos pecados, meus irmãos, quantos pecados existem nesse mundo? O autor nos diz aqui: a quantidade de pecados era exageradamente imensa que Jesus estava perdoando. E hoje, no nosso século 21, será que são menos pecados do que na época de Jesus? Olha, eu estou crente que temos muito mais pecados hoje na humanidade, hoje que temos a informação tão aberta para nós, parece que buscamos ainda mais o pecado do que o amor. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Não o amor do mundo. Não amor às coisas do mundo. Precisamos dessas coisas? Precisamos. Mas amor de verdade, só encontramos o verdadeiro amor no coração manso e humilde de Jesus. Vamos aos afetos do ponto número 2. E o primeiro afeto que vamos ver aqui é o arrependimento. Ah, meu amado Jesus, agora entendo a verdadeira razão pela qual sempre encontrei dificuldade em amar aquelas pessoas que me ofenderam. A razão é que nunca os olhei com os mesmos olhos com os quais vós olhastes para os vossos inimigos. E essa também é a verdadeira causa do meu sofrimento. Para muitos, de fato, é um arrependimento. Porque até este presente momento nunca conseguiram entender o que é o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor de Jesus, e quão grande é o seu coração para perdoar. Se eu tivesse sempre encarado aquele que me ofenderam como pessoas pelas quais meu Pai Celestial me oferecia o cálice que tinha preparado para mim, se eu os tivesse visto como instrumentos pelos quais a justiça divina castiga meus pecados, ai de mim! Quantos atos de caridade perfeitos teria realizado até agora? E como meu coração se assemelharia ao vosso, repleto de amor? E qual é o estado do meu coração? Como está a minha caridade? Ai, meu amado Redentor, permite-me silenciar e me esconder de vossa vista, pois a grande vergonha que sinto me impede de falar e olhar para vós. Veja, irmãos, esta vergonha que o autor nos diz aqui é aquilo que nos impede muitas vezes no dia da confissão contar verdadeiramente os nossos pecados. Contar só os veniais e às vezes um ou outro pecado mortal. Mas aquele que é o mais obscuro, nós temos tanta vergonha, porque estamos diante dos sacerdotes, estamos dentro da casa de Deus. Mas nós temos vergonha de contar aquilo. É tão vergonhoso para nós não ter um coração como o de Jesus, que a nossa alma se entristece de tamanha vergonha, que nos escondemos. E cultivamos este pecado e vamos continuar sofrendo. Mas de que adiantaria ficar calado e me esconder de vós? É melhor que eu confesse abertamente a minha tolice e implore humildemente o perdão da vossa misericórdia.
Ah, meu Jesus, certamente eu tenho meditado frequentemente nos notáveis exemplos do vosso amor e tenho admirado e enaltecido quando foi, porém, que os considerei como modelos para serem imitados verdadeiramente. Aqui o autor está nos dizendo perfeitamente. Não vamos ter vergonha, não vamos ficar falados e vamos nos confessar, porque queremos imitar verdadeiramente o amor de Jesus. Vamos estar cuidando disso. Vamos, irmãos, vamos. Neste afeto está nos tocando. Vamos fazer um exame de consciência, vamos procurar um sacerdote, vamos nos confessar. Vamos ter o amor que Jesus teve por nós. O segundo afeto é o propósito e súplica. Haverei sempre de me comportar assim, ó meu Jesus? Ah, pela vossa graça sinto em mim neste exato momento outros sentimentos e parece que meu coração está completamente transformado. Proponho-me a amar com todo o meu coração aqueles que me ofendem e a suportar as injúrias com mansidão e em silêncio. E dedicarei todo o empenho em retribuir o mal com o bem. Assim amou Jesus, assim devo eu querer amar. Mas como farei isso sem uma luz que ilumine o meu entendimento e sem um forte impulso que dê coragem ao meu espírito? A vós recorro, meu amado crucificado, mansidão com a qual perdoastes os vossos inimigos. Eu vos invoco pela maravilhosa mansidão de seu coração, pela humildade de vossa alma, pela efetuosa súplica que fizestes em favor deles e pelo precioso sangue que derramastes por eles. Concedei-me um amor que abranja todos os homens, um amor que me dê coragem para suportar e tolerar com paciência todas as coisas, e um amor que sempre me motive a retribuir o mal com o bem. Assim seja. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Concluímos, irmão. Concluímos o 27º exercício. E vamos ficar com este afeto de propósito e súplica, para que o nosso coração seja humilde e manso como o de Jesus, que vamos retribuir a partir de hoje, desse instante, o mal com o bem. Vamos amar aqueles que nos odeiam. Vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Vamos nos confessar perante um sacerdote toda a maldade do nosso coração, todos os pecados. Não vamos nos esquecer de nenhum. Não vamos ter vergonha. Vamos ser bem sem vergonha e usar os ouvidos do sacerdote que estará ali nos confessando e vomitar tudo aquilo, toda a maldade do nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso sofrimento. Vamos entregar ali, naquele momento. Façamos isso, irmãos e irmãs, façamos isso. Vamos ficar limpos e viver verdadeiramente o amor de Jesus. Vamos viver verdadeiramente o que Ele nos ensina através destes exercícios.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão do Sagrado Coração de Jesus, desça sobre vós, suas famílias, seus lares, seus locais de trabalho, especialmente em vossos corações, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Salve Maria!